Boa noite, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez estou aqui passando pela telinha de cada um para vos trazer uma palavra para o nosso coração, uma palavra de alerta pelos últimos tempos que nós estamos vivendo. Amados, eu confesso que eu estou com muita saudade de todo mundo, saudade da igreja, mas em breve estaremos voltando a cultuar a nossa igreja em nome de Jesus. Nem que seja um culto por semana, mas nós vamos voltar a cultuar sim, porque é assim que Jesus quer. E eu hoje queria falar assim um pouquinho dos últimos acontecimentos. Jesus está prestes de arrebatar a igreja. É uma pena que nós não sabemos, não é? Mas temos a certeza. Isso aqui é importante. E aqui a Bíblia nos ensina sobre a presença do anticristo já entre nós. Apesar que já é de muito tempo, mas agora ele se revela mais presente em nosso meio, pelos acontecimentos dos últimos tempos. E nós precisamos de estarmos alertas, estarmos preparados, vigilantes, orando, consagrando nossa vida, buscando a Deus, fugir do pecado, da imundícia, das coisas que nos roubam a nossa vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí agora através desse vídeo e está com a vidinha um pouco fora dos caminhos do Senhor, não tem outro momento melhor para consertar a sua vida, a nossa vida diante de Deus. Pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e caminhar rumo à Nova Jerusalém pelo caminho da verdade que é Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. A palavra de Deus fala aqui que o anticristo vem antes ou depois de Jesus arrebatar a igreja. A palavra de Deus, ela é clara. O falso profeta, o anticristo e a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos de estarmos preparados. Jesus está voltando. Estou falando devagarinho para nós entender um pouco mais da palavra de Deus. O anticristo, ele se manifestará antes da vinda do Senhor Jesus. Antes de Jesus arrebatar a igreja, ele já está manifestado entre nós. E a Bíblia nos aconselha de capa a capa termos o cuidado de não sermos enganados. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Jesus está voltando e nós precisamos estarmos alerta para que não venhamos ficar para a tribulação. Eu tenho pensado muito, meditado muito esses últimos dias pelos acontecimentos que está acontecendo nos últimos tempos. A maneira que os governadores estão governando, a maneira que muitos estão se levantando. Os últimos acontecimentos está mais do que claro que são sinais da volta de Cristo. Ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia, contradizer, apostatar, roubar a fé dos que estão em Cristo Jesus, enganar. Ser ao contrário de Cristo. Enquanto Cristo nos ensina a verdade, Ele nos tira da verdade, nos conduz no caminho da perdição. E a palavra do Senhor, ela é muito clara sobre isso. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ele vai fazer as mesmas imitações, trazendo a falsa paz e querer ser o único dominador. O anticristo, ele vai trazer grande sofrimento para aqueles que ficarem do arrebatamento. O anticristo será um político. Nós precisamos estarmos atentos nisto. Será um político. Um homem enganador. Ele será ditador, dotado de poder vindo de Satanás. Ele colocará regras. Ele se manifestará com o poder de controlar as pessoas. E as pessoas não podem fazer nada, porque está sobre o comando, sobre a autoridade dele. Usará de extrema maldade, trazendo assolação a todos que ficarem para trás
no arrebatamento e não seguirem ele, vai trazer muita tribulação, sofrimento para os que ficarem. E os que ficarem terão somente uma oportunidade. Ainda resta uma oportunidade para os que ficarem após o arrebatamento. É se converter e não negar a Cristo. Morre sem negar a Cristo. Ainda tem essa oportunidade. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. São sinais mentirosos, que não tem nada a ver com Cristo. São sinais que enganam as pessoas, os fracos na fé, que se vendem por qualquer coisa. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. A partir do momento que nega a Cristo, já perdeu a salvação. A partir do momento que virou as costas para Cristo, que não se arrepende, a qualquer momento o Senhor estará arrebatando a igreja e haverá prantos e ranger de dentes, grandes assolações. Está em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Está escrito. É por isso que nós temos que ficarmos alertas. Eu meditando nos acontecimentos e no que está acontecendo no meio da cristandade, estou vendo o homem prendendo os cristãos dentro dos seus lares. Eu acordei para isso. Comecei a meditar, isso tem me preocupado. Então está na hora de nós levantar a nossa cabeça e rogar ao Pai Celestial que cuide de nós. E vamos falar de Jesus, vamos pregar a palavra de Deus. Está na hora de nós sairmos dos nossos cômodos e falar mais de Jesus. Falar que Jesus salva. Ele perdoa. A palavra de Deus, ela está sendo clara nos últimos tempos. Antes da vinda de Jesus, haverá uma grande aflição. Irmãos, que é uma aflição maior do que essa que está acontecendo nos últimos tempos? Sei que isso aí é uma delas, mas virá coisas muito pior do que isso. Coisas pesadíssimas. Se nós não estiver firme em Cristo, não suportará. O que eu quero dizer? Que não adianta nós correr, fugir, se esconder.
não vai adiantar, porque coisas piores do que essa ainda virão. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Significa que haverá trevas. Então nós precisamos de sustentar nas mãos daquele que é a luz para os nossos caminhos. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 ao 30. Agora imagina se estivermos despreparados e acontecer este dia de nos pegar despreparados. É onde haverá a grande lamentação. Ai, por que eu não coloquei minha vida em ordem? Por que eu não ouvi os pastores? Não ouvi a palavra de Deus, não meditei na palavra, não aprendi a palavra. Haverá grande lamentação neste dia. Nós estamos vivendo uma época de lamentações, muitas lamentações. Lamentação tal que nunca vimos, estamos assombrados. Mas é incomparável a lamentação que virá no dia da vinda de Cristo. Nós precisamos de ter o cuidado. Haverá grande lamento. Grande lamento. Correrão para lá, para cá, gritando, chorando, se lamentando, reclamando, se culpando ou culpando alguém dos acontecimentos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, aquelas mesmas pessoas que o transpassaram, que mataram Jesus, os seus olhos verão ele descer dos céus com os seus anjos. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Antes da vinda do anticristo, a igreja será arrebatada da terra e não passará pela grande tribulação. É aí que eu quero que cada um entenda. Cada um entenda. A Bíblia está sendo clara aqui.
antes da vinda do anticristo, a igreja será arrebatada da terra e não passará pela grande tribulação. Evidentemente que nós sabemos que ele já está em nosso meio, mas quando ele se revelar para valer, a igreja do Senhor já foi arrebatada. Aí é onde nós precisamos de estarmos preparados. Preparar mesmo, para não passarmos por essa lamentação, esse desespero, e nem tampouco passar pela tribulação, mas estarmos preparados para ir com Cristo. Chegou a hora de nós lutar contra a vontade da carne, da velha natureza, e olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. A Bíblia diz que haverá uma grande aflição. São sinais da volta de Cristo. Antes do Senhor Jesus voltar, haverá grande aflição, grande lamentação, muito sofrimento, desespero, choro, pranto. Muitos lamentarão e chegarão a dizer por que eu não me preparei para ir com ele, para estar com ele. Enquanto estava na vida boa, no tempo aqui na terra, virou as costas para Jesus. Deu lugar ao pecado, à natureza da carne. Deu lugar às vontades mundanas e se esqueceu de que Jesus disse: eu vou, mas volto. Ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas não é de qualquer maneira que nós vamos. Nós vamos purificados pelo sangue do Cordeiro. Se nos arrependermos dos nossos pecados, confessar eles ao Senhor, confessar de verdade, arrepender de verdade, então nós iremos estar com Cristo. A Bíblia, ela é clara quando cita tudo isso. Na Bíblia lemos sobre a grande tribulação, tempo de angústia e dificuldade. Tempo de angústia e dificuldade, como nunca antes visto na terra, levando até o milênio, sofrimento. Então nós precisamos, aconteça o que acontecer, nós precisamos de estarmos preparados. A Bíblia diz que esse período terrível é a certeza do final dos tempos. Esse tempo terrível é a certeza do final dos tempos.
Satanás sabe que seu tempo é curto e ele está fazendo de tudo para arrancar você da presença de Deus. Ele faz de tudo, ele te oferece do melhor da terra para tirar você dos caminhos do Senhor. Porque o tempo dele está curto e também procura encurtar o seu tempo. E faz o que pode para perseguir o povo de Deus e levar tantos com ele. Levar tantos com ele. Ele faz de tudo para levar uma grande multidão com ele. O anticristo tenta acabar com Deus inteiramente, mas Deus ainda é todo-poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra que trago para todos nesse exato momento. Que Deus nos fortaleça, nos dê graça para romper tudo isso. Esse tempo causará muitas confusões, que é mais confusão do que está acontecendo nesses últimos dias. Confusão política, um querendo derrubar o outro, um querendo fazer de tudo para destruir o outro. Mas nós que somos cristãos, vamos confiar em Deus. Deus é a nossa solução. Às vezes nós ficamos inquietos, corremos para lá, para cá, por causa da situação que está acontecendo nos últimos tempos. E às vezes até perdemos o tempo de meditar na palavra de Deus. Eu tenho meditado na palavra do Senhor e estou preocupado. Muito preocupado com muita gente que precisa voltar para Jesus, consertar a sua vida perante o Senhor. Jesus é maravilhoso. Ele nos perdoa, não importa o tamanho do seu pecado, Ele te perdoa. Ele lava com seu próprio sangue, Ele nos purifica e o nosso nome permanece escrito no livro da vida. A nossa riqueza é Jesus e o nosso nome permanecer no livro da vida. No meio da tribulação, da aflição, da angústia, da peleja, de tudo isso que está acontecendo, nós temos que termos a certeza de que se Jesus chegar hoje para levar a igreja, nós estaremos com Ele. Precisamos de ter esta fé, essa esperança em Cristo Jesus. Não é só crer, é ter a certeza de que nós vamos com o Senhor. Prepara, meu irmão. Prepara, minha irmã. Talvez você não esteja orando, não esteja lendo a Bíblia, porque lhe falta coragem, ânimo.
Levante as suas mãos para os céus, deixe Jesus segurar em suas mãos. Seja forte, corajoso. Vamos enfrentar esta luta, todo mundo juntos, reunidos, buscando a Cristo. Essa é a minha palavra para o coração de cada um dos meus amados e queridos irmãos. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e vos livre de todo e qualquer mal. Que a mão bendita e poderosa do Senhor Jesus esteja sobre cada um dos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Que tenham uma boa noite na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe em tudo. Amém.